Paz do Senhor, os irmãos, amém? Uma noite bastante fria, mas aquecida pelo Senhor, né? Em nossas vidas, nossos corações. Somos gratos ao Senhor por esta grande oportunidade que Ele nos concede de juntos estar aqui nesta noite, ofertando a Ele, né? Uma noite fria, mas nós viemos aqui, mesmo independente da circunstância, do clima, estamos aqui para adorar o nome do Senhor, amém? Desejamos a todos um culto abençoado, aos nossos amigos, Deus abençoe a cada um que está aqui nesta noite, e continuamos no propósito do mês da família, né? O mês de maio, e estamos aqui nesta noite para compartilhar uma palavra de Deus com cada um dos irmãos aqui nesta noite. Vamos ler então a palavra do Senhor. Você que tem a Bíblia, abra conosco no livro de Neemias. Faz alguns dias que o Senhor vem, algumas semanas na verdade, que o Senhor vem falando conosco a respeito desse texto, e queremos compartilhar com os irmãos essa palavra. Estamos no mês onde estamos clamando pelas famílias, orando pelos lares, e temos a certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas, está fazendo grandes coisas em nosso meio, amém? Você está disposto a viver esse milagre de Deus na tua casa, irmão? Amém? Amém. Deus abençoe. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 4. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 4. O texto do versículo 4 diz assim: E o rei disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Eu vou ler de novo o versículo 4 do capítulo 2 de Neemias. E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Então orei ao Deus do céu. Amém? Podem sentar, queridos. O Senhor nos fala a respeito deste moço por nome de Neemias. Neemias era um moço que, em algumas das invasões que aconteceu em Jerusalém, ele também, como outros, foi levado como escravo. E a Bíblia vai dizer que este Neemias, ele é separado, e em um tempo totalmente inoportuno, Deus coloca ele dentro de um lugar, um palácio, e ali ele serve a este rei por nome de Artaxerxes. E a Bíblia vai dizer que por muito tempo ali ficou Neemias nesse palácio. E em meio às circunstâncias, certa feita, estando ele ali em Suzã, a Bíblia vai dizer que ele está junto aos muros, junto ao palácio, e em um determinado momento se apresenta um dos seus irmãos que estava vindo de Jerusalém. Jerusalém nessa ocasião estava destruída por conta das invasões que aconteceu com o tal de rei Joaquim, que por várias vezes destruiu aquela cidade. A Bíblia vai dizer que Jerusalém, vocês sabem que é conhecida como a Terra Santa, como uma grande cidade. E a Bíblia vai dizer que esta cidade, que era bela, que era linda, que era maravilhosa, onde vivia um povo judeu, por várias vezes foram invadidas.
Mas numa das invasões houve uma destruição muito grande na cidade de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que essa cidade ela foi abalada, ela foi destruída totalmente por conta das invasões. A Bíblia vai dizer que a cidade de Jerusalém tinha muros muito grandes, 12 metros de altura, 6 metros de largura, enfim, era uma proporção muito grande. E esses muros, devido às invasões que foram feitas, esse muro foi fendido, criou fendas enormes. As portas da cidade de Jerusalém, segundo a Bíblia, foram arrancadas, e as que não puderam ser arrancadas devido à proporção dela, elas foram queimadas a fogo. Então o acesso da cidade estava livre. A história vai dizer que Jerusalém já não era mais uma cidade guarnecida, protegida, mas muitas pessoas entravam na cidade para saquear, para roubar, para destruir. Sem contar que as moradas que estavam dentro das dimensões de Jerusalém também foram destruídas. Casas foram destruídas, famílias foram destruídas. Famílias que viviam uma vida tranquila começaram a viver uma vida totalmente terrível, dependendo dos outros, dependendo das pessoas. Jerusalém não tinha mais a mesma beleza, não tinha mais o mesmo sentimento. As pessoas que outrora viviam no interior da cidade de Jerusalém agora estavam aflitas, angustiadas, lamentando pelas perdas, lamentando pela destruição. A alegria não estava mais no meio daquele povo. E este moço, por nome de Hanani, ele está vindo de Jerusalém, juntamente com umas pessoas que viviam também lá. E este Neemias observa que de longe está vindo o seu irmão. É importante falar que esse irmão não era um irmão da descendência de Judá, de Jerusalém, não, era um irmão de sangue mesmo, o nome dele. Ele percebe que o seu irmão está vindo, e ele ansioso em querer saber notícias de Jerusalém, porque esse é o sentimento dele de conhecer, saber como estava a cidade. Ele pergunta para o seu irmão: como está Jerusalém? Neemias, totalmente inocente do que estava acontecendo, ou como estava Jerusalém, porque ele não tinha como ir até lá, porque ele trabalhava dentro do palácio como copeiro para o rei. Ele pergunta com seu coração ansioso, em querer ter notícia da grande Jerusalém. Ele pergunta: como está Jerusalém? Como está a cidade santa? Aleluia! Como está aquela bela cidade? A última imagem que Neemias tinha de Jerusalém não era a imagem que ele recebe, ou a notícia que ele recebe do seu irmão Hanani. Ele fala para ele: você não sabe como está Jerusalém, Neemias? Ele começa a relatar como que estava Jerusalém, os muros, Neemias, da cidade. Nós que viemos de lá para cá, sem contar os que estão ainda meio cativos, nós que escapamos, que viemos para cá, e os que ficaram em Jerusalém, eles lamentam, eles choram, eles estão aflitos e angustiados, porque a Jerusalém que tu estava acostumado a ver não é mais a mesma, está destruída, está totalmente dizimada. Os muros, Neemias, de Jerusalém, que tu estava acostumado a ver que eram belos, estão com fendas no muro. Inimigos tentam o tempo todo invadir Jerusalém. Neemias, sabe aquelas portas lindas que guardavam a cidade toda? Aquelas 12 portas que você sabe o nome delas? Sim, eu sei. Não há mais porta. A cidade qualquer um entra. Não há mais proteção na cidade de Jerusalém. Todo mundo tem acesso. Pessoas entram para saquear a cidade. Sabe, os moradores internos, aleluia, que moravam em Jerusalém, não tem mais casa. O que protegia Jerusalém não protege mais, porque os acessos estão liberados, Neemias. Então não há proteção nenhuma. A
a nossa Jerusalém, Neemias, está destruída, aleluia. O inimigo fez de tudo e conseguiu destruir a nossa Jerusalém, aleluia. Neemias ouve isso e a Bíblia vai dizer que ele ouve, chora e lamenta. E a Bíblia vai dizer também que quando ele ouve isso, por alguns dias, não sei quantos dias, mas por alguns dias, diz a Bíblia Sagrada, que Neemias chora e lamenta. Ele chega a ficar prostrado, ele fica ali numa posição totalmente arrastada. Sabe quando você ouve uma notícia e você não espera? Neemias ficou que nem você, quando às vezes ouve alguma notícia que é terrível, ele se senta e fica prostrado, ele lamenta, ele chora, ele fica em silêncio, e o seu irmão segue a sua viagem. Mas Neemias é um tipo de pessoa que, mesmo ouvindo as notícias ruins, mesmo ouvindo as notícias que não são boas, ele é um homem que tem atitude, ele é alguém que tenta encontrar alguma forma de resolver aquele problema. Então Neemias, depois de chorar, lamentar, depois de plantear muito, ele não se entregou para as notícias que chegaram. Mas Neemias é uma pessoa que inspira nosso coração nesta noite a entender que, por pior que seja algumas circunstâncias, chega uma hora na minha vida e na tua vida que nós temos que tomar uma posição. Porque a Jerusalém de Neemias representava a cidade dos seus pais, até mesmo o sepulcro dos seus pais estavam totalmente destruídos. O próprio cemitério da cidade não tinha mais a beleza que tinha antes. Mas Neemias, ele chora, ele lamenta, aleluia, ele clama, ele busca alguma forma, uma direção. Neemias naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso, mas ele tinha um Deus que podia clamar a ele, e ele tinha certeza que poderia responder a sua oração, aleluia. Nos dias de hoje é mais ou menos assim. Nós ouvimos uma notícia triste, terrível, e logo já vamos para o Instagram desabafar para os outros ver, aleluia. E esquecemos que é um Deus poderoso que pode ouvir nossos clamores, aleluia. Sabe o que Neemias está ensinando aqui, aleluia? Que é normal você ouvir notícias terríveis, é normal você chorar quando o planto chegou, é normal você passar pelas crises dessa vida, mas o que não é normal é você permanecer no lugar onde você está. Neemias está falando: eu vou chorar, eu vou lamentar, mas eu também vou me levantar, vou levantar o clamor ao meu Deus, e eu sei que Ele vai me responder, aleluia. Neemias chora, lamenta, mas ao passar de alguns dias, ele toma uma atitude. E a primeira atitude que Neemias toma no versículo 4 é: eu vou abrir um jejum. Eu vou abrir um jejum, aleluia. Sabe um jejum sem dias contados? Sabe um jejum sem prazo? Ele abre um jejum ao seu Deus, ele consagra a sua vida, ele clama ao Senhor naquele jejum, ele abre um propósito de oração a Deus, sem prazo, aleluia. E nesse propósito de oração a Deus, ele começa a se enquadrar na crise em que Jerusalém está vivendo. Nesse propósito de oração, ele abre a oração dizendo: Senhor, nós pecamos contra Ti, Senhor, aleluia. Nós erramos contra o Senhor, aleluia. A destruição que veio à minha cidade, a cidade dos meus pais, eu também, Senhor, sou culpado por isso, aleluia. E ali ele começa a clamar a Deus, expressar as culpas, que ele não estava lá, mas ele se inclui como alguém que fazia parte daquele povo, aleluia. Sabe o que quer dizer isso, irmão? É alguém que se importa com outras pessoas. Porque Neemias poderia ficar muito bem no palácio, sim ou não, sem se preocupar com nada, não era com ele. Mas ele toma uma atitude, ele se coloca na brecha da oração, ele se coloca em jejum, aleluia, ele se coloca na intercessão pelo seu povo.
pela sua Jerusalém, aleluia. Essa Jerusalém ela é espiritual, sim, mas ela pode ser a tua Jerusalém. Ela pode ser a tua casa, pode ser o teu filho, pode ser a tua família, pode ser o teu esposo, pode ser aonde você está morando. Essa pode ser também nessa noite a tua Jerusalém. E o que ele está fazendo por ela? Como está a tua Jerusalém? Como está a Jerusalém que Deus colocou para você habitar? Como se encontra a tua casa hoje? A tua Jerusalém? Porque algumas cidades não fizeram nada quando foram invadidas, mas Neemias se posiciona dizendo: eu vou clamar pela minha Jerusalém, eu vou jejuar pela minha Jerusalém, eu vou clamar ao Deus do céu pela minha Jerusalém, aleluia. Jerusalém representa a família, uma cidade guarnecida, protegida. E depois de um período de oração, ele se levanta. Perceba que ele não tomou nenhuma atitude sem antes orar a Deus. Ele não tomou nenhuma atitude sem antes levantar um clamor de jejum e oração a Deus. Ele se posiciona na presença do Senhor em primeiro lugar. Nos dias de hoje é um pouquinho diferente. Quando passamos por uma crise, queremos logo desabafar com quem não pode resolver muitas vezes os nossos problemas. Buscamos recursos em rede social, desabafamos como está a nossa vida muitas vezes, aleluia. Mas Neemias dá uma receita aqui: toda vez que você passar por uma crise igual a essa, abra um jejum, entra em oração, e é um Deus poderoso que pode ouvir a nossa oração, aleluia. Ele poderia não se envolver, mas ele se envolveu. E ele ora a Deus, clama ao Senhor, porque ele precisava de uma direção, precisava de uma orientação de Deus. Ele não teria como ir lá, mas ele tinha um sentimento. E o Deus que nós servimos é um Deus que dá oportunidades a nós de fazer a coisa certa quando tem que ser feita. Ele era o copeiro do rei, era aquele que levava o alimento para o rei, levava o vinho para o rei, era aquele que servia o rei dentro do palácio. É interessante que o rei gostava muito de Neemias. É interessante falar que o rei conhecia Neemias. É interessante falar que Neemias era muito conhecido pelo rei, ao ponto de, num desses dias, depois de clamar ao Senhor, ele chega na presença do rei, aleluia, para levar o vinho para o rei. E quando ele chega na presença do rei com a taça de vinho, depois de provar o vinho, dá para ele beber, o rei, antes de pegar a taça, olha para a cara de Neemias e pergunta: ei, que tristeza é essa, Neemias? Eu te conheço, Neemias. Você é um rapaz que está acostumado a estar diante do trono, sempre alegre, sempre feliz. Que tristeza é essa, Neemias, no teu semblante, que você tenta disfarçar a minha presença, na presença do rei, e não consegue, aleluia. Sabe por que ele não conseguiu, irmão? Porque o rei conhecia Neemias. É como o Senhor nessa noite, Ele conhece nós, Ele sabe o que nós estamos passando, Ele sabe o que você veio buscar aqui nessa noite. Entenda uma coisa: o Rei Jesus Cristo, Ele também te conhece, aleluia. Ele sabe a tua necessidade, Ele conhece você, aleluia. Neemias chega na presença do rei, e o rei pergunta: que tristeza é essa, Neemias? O que está acontecendo contigo? Porque você não está doente, que eu sei. E essa tristeza não é tristeza de alguém que está doente, é a tristeza de alguém que está com o coração ferido, Neemias. O que está acontecendo? Irmão, era um rei perguntando para um copeiro. Era um rei preocupado com um copeiro. Mas não era um copeiro qualquer, irmão. Era alguém que tinha intimidade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
temos um relacionamento com o Senhor, Ele te coloca diante das pessoas mais importantes desta terra, aleluia, e te dá respaldo para chegar diante quem tiver que chegar e buscar uma orientação, uma resposta de Deus. Ele chega diante do rei e o rei pergunta: o que está acontecendo contigo? E ele responde: realmente, rei, eu não estou doente, realmente eu não estou enfermo. Essa tristeza que eu sinto no meu coração é porque a minha Jerusalém, a cidade dos meus pais, aonde lá está o sepulcro deles, foi invadida. Os muros, meu rei, que protegem aquela cidade, estão fendidos, estão com fendas. Eles não foram derrubados porque a estrutura é muito boa, mas segundo o meu irmão que veio de lá agora, existem fendas no muro. Sabe, rei, as portas que guardam o acesso daquela cidade, as que não foram arrancadas, está lá tudo queimado, porque alguém invadiu a cidade, aleluia, e foi destruído tudo. As moradas, meu rei, que estão dentro da cidade, estão destruídas. Famílias estão totalmente desoladas, sem esperança alguma. Não há esperança em Jerusalém, rei. E o rei faz a ele essa pergunta no versículo 4. E o rei disse: o que me pedes então agora? Sabe o que o rei disse para ele? Eu vou te dar uma oportunidade. O que tu quer me pedir então agora? Se o teu problema é esse, o que é que tu quer me pedir agora? Sabe uma oportunidade que você não espera? É a que Deus deu a Neemias. Neemias poderia muito bem ficar quieto, somente desabafar para o rei e não fazer nada. Mas Neemias é alguém que se importa. Neemias é alguém que se preocupa, não consigo, porque ele estava muito bem no palácio, irmãos. Mas Neemias é alguém que se importa com alguém que precisa de socorro na hora que tem que ser dado. Neemias é alguém que se move, que permite que o seu coração seja movido por alguém, aleluia. O que move você, irmão? Eu estou te perguntando. O que move você? É o teu orgulho? É a vaidade do coração? O que move você em querer estar na presença dele? É por uma necessidade pessoal? Claro que é importante, mas o que te move realmente? É o ministério que te move? É porque você prega, porque você canta, porque você tira uma escala aqui? É isso que te move? Ou o que te move é a necessidade de alguém que você sabe que precisa de ajuda? O que move o teu coração nesses últimos dias? Neemias poderia muito bem ficar quieto, mas ele disse: não, eu não vou perder essa oportunidade. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso realizar alguma coisa. Eu preciso me mover, aleluia. Neemias não precisava de nada. Mas o que te move, irmão? O que move o teu coração? Qual é a intenção tua diante do rei? Neemias teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, mas ele pediu passagem para ir até a sua cidade. Ele não sabia muito bem o que ia fazer, mas ele orou a Deus. E quando nós nos colocamos na presença do Senhor por alguma situação, você não precisa mover nada, Ele move tudo que tiver que mover para colocar você diante daquilo que você precisa. Perceba uma coisa que o rei pergunta, versículo 4: e o rei me disse: o que me pedes agora? E a Bíblia vai dizer que então orei a Deus do céu. Sabe o que é isso? Na presença do rei, ele ora a Deus rapidamente.
oportunidade chega na tua presença e você não deixa ela passar, porque você sabe que o Senhor é contigo. Ele diz: rei, eu preciso ir a Jerusalém, eu preciso ir até lá. Os meus pais não estão mais vivos, mas o meu povo está lá. A cidade precisa de ajuda. Eu preciso ajudar a edificar aquela cidade. Então, já que o Senhor está me permitindo eu pedir alguma coisa, então me permita ir até Jerusalém. Me permita passar, aleluia, pelas províncias que tem logo adiante, e ir até a minha cidade, edificar a minha cidade, ajudar a reerguer aqueles muros. Me permita ir até lá, aleluia. Me permita também, rei, já que está me dando a oportunidade de levar o material necessário para edificar as casas da cidade de Jerusalém, edificar os muros também. Me permita, me dá pessoas para ir até lá comigo, para me ajudar nesta grande obra que tem que ser feita, aleluia. E o rei olha para ele e diz: tá bom, quanto tempo vai durar essa obra? Ele diz: não sei quanto tempo vai durar, mas me permita ir até lá. E ali eles negociam então um prazo determinado, e a Bíblia vai dizer que Neemias vai até Jerusalém. Sabe o que é interessante dizer? Que essa conversa que está acontecendo com o rei é justamente num mês chamado mês Nissan, que dentro do calendário judaico corresponde entre final do mês de março e início de abril. Daquela época, dentro desse calendário, Neemias está diante do rei, falando para o rei o que realmente ele precisa, realmente o que ele necessita. Ele está abrindo o coração para o rei, justamente nesse período, no final de março, início de abril. Ele está declarando para o rei, nesse período, o que ele realmente precisa. Vocês lembram que no mês de abril o pastor chegou aqui na frente e falou: olha, no mês de maio nós vamos abrir uma campanha pela família. No mês de abril ele estava aqui na frente declarando diante de Deus o que iria ser, o que iria acontecer no mês de abril, no mês de maio. Nós estávamos diante do rei dizendo: nós vamos abrir uma campanha, rei. Nós vamos declarar a presença sobre as famílias da terra, Senhor. É nesse período de final de março, início de abril, que Neemias também está falando com o rei. Nesse período, declarando o que ele precisava, declarando a sua necessidade, aleluia. E quando ele está conversando com o rei fala para ele: olha, você vai então até lá. E a Bíblia vai dizer que chega-se o próximo mês, chama-se o mês Sivan, que é entre o final de abril e início de maio, daquele período. E nós estamos no mês de maio desse ano, 2025. E nesse período em que ele está conversando com o rei, chega um momento em que o rei orienta ele, dizendo: olha, você precisa então se organizar, se movimentar. E o rei então orienta ele a pegar os materiais necessários, a fazer o que tiver que ser feito nesse período, entre o final do mês de abril e início do mês de maio daquela época, dizendo: olha, busque todo o material necessário neste período, para que você vá a Jerusalém com tudo que tiver que ir para edificar a cidade e os seus pais, aleluia. Sabe o que o rei está dizendo para ele? Neemias, você não pode ser de qualquer maneira, tu tem que te organizar nesse mês. Sabe o que Deus está falando conosco, irmão? O Senhor está orientando nós: se organizem. Você já declarou para o Senhor quais as suas prioridades no mês de abril? Você chegou nesse mês de maio com as suas prioridades, e Ele te pergunta hoje aqui: você está se organizando nesse mês para poder viver um milagre de Deus? Aleluia. Porque a orientação
aqui nesse período para Neemias é: se organize, busque tudo que tiver que buscar, clame, jejue, faça oração, vai para a madrugada, vem na manhã de consagração, vem no Cristieles, vem no Cristielas, aleluia. Faça alguma coisa, se organize, busque material para poder viver o milagre de Deus na tua vida, aleluia. É no mês de maio daquela época que o rei estava orientando ele: se organizem, se organizem, busque materiais necessários. E a Bíblia vai dizer que segue a conversa, e a Bíblia vai dizer que Neemias é orientado, porque viriam os próximos meses ainda pela frente, e os meses que viriam pela frente após o mês de maio eram meses de muita prioridades. Viriam os meses para frente, porque quando Neemias chega lá em Jerusalém com todos os materiais necessários, que ele passa por Sanbalate e Tobias, não é sobre isso que eu quero falar sobre os meses. Nesse período, quando ele chega lá em Jerusalém, Neemias chega ansioso, já querendo botar a mão da massa, sabe? Alguém quer edificar rapidamente alguma coisa que foi destruída. Nesse período é o mês de junho, é o mês de Tamur, que fica entre o final de junho e início de julho. Quando ele vai se preparar com todos os materiais necessários para edificar os muros, Deus fala com ele numa madrugada e diz: Neemias, não se mova ainda. Tu já falou comigo, tu já te organizou, pegou o material necessário, mas você precisa entender uma coisa: antes de sair fazendo tudo que tem que ser feito, crie prioridades. Crie prioridades. Ele chega justamente nesse período, e numa madrugada o Senhor fala para ele: rodeia, sai nessa madrugada, Neemias, pega alguns homens de confiança e dá uma andada no meio da cidade, vai vistoriar os muros, vistorie as portas e veja aonde realmente você tem que começar a investir, aleluia, o material necessário para combater as brechas que estão abertas. Não inicia essa obra de qualquer maneira, não, Neemias. Inicia por onde é prioridade. Ele se levanta de manhã, de madrugada bem cedo, chama algumas pessoas, sabe aquelas pessoas que ele pode chamar, e diz: vamos comigo. E alguém pergunta para Neemias: o que tu vai fazer? E a Bíblia diz que ele não fala nada. Onde é que nós vamos, Neemias? Só vem comigo. Vai começar a obra agora? Não, só vem comigo. Ele sobe nos seus animais e sai rodear a cidade de Jerusalém, e passa pelas 12 portas, e o Senhor começa a mostrar para ele: está vendo isso aqui, Neemias? Isso é prioridade. Está vendo essa brecha que é aberta, Neemias? Isso é prioridade. Está vendo aquela porta que está aberta, Neemias, lá? Estou vendo, Senhor, aquilo é prioridade, tem que fechar aquela porta. Está vendo aquela brecha, Neemias? Estou vendo, Senhor, aquilo é uma brecha, ela é pequena, mas ela é uma prioridade. Fecha aquela brecha, Neemias. Sabe o que Deus falou para ele? Crie prioridades. Feche o que tiver que fechar. Feche as fendas. Feche as portas que estão abertas, Neemias, para que o teu adversário, Neemias, não entre por ela nunca mais. Os muros, Neemias, não foram afetados no alicerce, mas existem fendas. Então, Neemias, essas fendas têm que ser reconstruídas, para que você possa viver um novo começo nessa cidade, Neemias. Você precisa fechar aonde a prioridade está clamando e chamando. Quantas vezes nós também estamos assim com a nossa Jerusalém,
e queremos saindo fazer as coisas de qualquer maneira. Não, vou arrumar isso aqui primeiro. Nem isso não é prioridade. Nós queremos muitas vezes sair angustiado, correndo de um lado para o outro, e fala para um e fala para outro. Irmão, prioridade é você colocar Deus no centro de todas as coisas. Por pior que seja a tua crise, crie prioridades. A primeira delas é ter uma orientação certa do Senhor para aquilo que é necessário ser feito. Aleluia. Sabe por quê? Neemias tinha prazo para voltar para o seu reino, mas a Bíblia vai dizer que ele só pôde iniciar a obra nos meses na frente. A obra durou um prazo de 52 dias. Uma obra que seria muito grande, ele conseguiu fazer num prazo de 52 dias. Enquanto os adversários estavam na volta da cidade, duvidavam do que ele podia fazer, aleluia, zombavam do povo, zombavam de Neemias, davam risada na cara dele. Essa obra nunca vai ficar pronta. O problema é que o teu adversário desconhece o Deus que você serve, que mesmo pela pior crise que você esteja passando, há um Deus que vela pela tua Jerusalém, aleluia. Aleluia. Aquilo que parece impossível para a tua vida, Deus pode fazer um prazo recorde, quando nós agimos e investimos da maneira certa. Quando nós estamos seguindo uma orientação de Deus, por pior que seja a situação, Deus pode fazer um milagre. Por mais constrangedor que seja uma situação, por mais vergonhoso que seja, aleluia, a destruição, a grande cidade de Jerusalém foi abalada. Por mais vergonhoso que seja aquela situação, aleluia, quando o Senhor está no controle, irmão, Ele coloca tudo no seu devido lugar, aleluia. Ele coloca. Só que tem um detalhe: o que é prioridade para você? A tua família é prioridade? O teu casamento é prioridade? Ou não é mais prioridade? Nós estamos clamando pela família, e o Senhor está nos orientando, está nos direcionando a nos organizar, porque não tem como viver um grande milagre sem primeiro fechar as brechas. Não tem como iniciar uma obra correta sem primeiro fechar as portas. Ou elas foram arrombadas, ou foram arrancadas, ou foram queimadas. Para nós poder vivermos um grande milagre em tempo recorde diante do nosso adversário, nós temos que entender que o Senhor só pode estar no negócio quando nós fechamos e seguimos as orientações dele. Não tem como. Como está a tua Jerusalém? Como está o lugar onde o Senhor habita? Como está a tua situação diante deste Deus? Como está a tua cidade? Como está a tua vida? Quem está falando para vocês é alguém que teve a sua Jerusalém abalada. Quem está falando com vocês é alguém que viu a sua Jerusalém destruída. Mas também quem está falando com você é alguém que viu tudo isso, mas que ouviu algumas orientações de Deus e viu a sua Jerusalém ser edificada de novo. E aquele que não habitava mais naquela cidade por alguma circunstância, devido às portas e às brechas abertas, ele voltou a habitar novamente na minha Jerusalém, aleluia, na minha vida, na minha casa, na minha esposa, nos meus filhos. E ele habita. Eu estou falando que o que vai vir pela frente
resposta de oração vai ser muito maior do que aquilo que parece ser uma destruição para a tua vida. Eu estou falando que o que o Senhor vai fazer na tua vida nos próximos dias é muito maior do que tem acontecido até aqui, aleluia. O Deus que você serve é o Deus de milagres. Só tem um detalhe: tem que tomar uma atitude. Você está ouvindo por alguns dias aqui tudo que o Senhor está falando, através dos pregadores, através dos cantores. Deus está orientando: faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por ali, aleluia. É só fazer o que Deus está orientando e entender o que é a prioridade na tua vida, e as prioridades vão ser, aleluia, resolvidas diante de você. Aleluia. Talvez para alguns é muito constrangedor, mas é verdade. A pergunta desta noite é que o Senhor vem inquietando meu coração durante esse mês inteiro: o que importa para ti, Valmir? O que é mais importante para ti, Valmir? Durante o mês de maio inteirinho, quando virou o calendário, essa pergunta veio para mim: o que realmente move o teu coração? Não é que Deus não conhece o meu coração, porque Ele conhece qualquer palavra que sai da nossa boca antes de pensar em falar. Mas Ele quer que você entenda o que move você de verdade. Ele quer revelar a você o que você realmente tem dentro de você. Que Ele nos sonda, Ele nos conhece. Antes que saia qualquer palavra da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Agora a pergunta é para você e para mim: o que te move de verdade? Deus Santo. Porque para alguns o que move é isso aqui. Para outros o que move ele no ministério, no reino de Deus, é aqui. E isso é só um detalhe, irmão. Porque o que move o coração de Deus realmente é quando você se importa. É quando você entende o que é prioridade para Ele, aleluia. É quando você compreende, aleluia, que o que importa realmente para Deus é quando você olha alguém e se importa com ele também, aleluia. Porque Neemias podia ficar dentro do palácio, bem quietinho, mas não, ele resolveu sair do seu quadrado e ir em direção ao seu povo e fazer o que tinha que ser feito. Deus está inquietando nós nesta noite em pensar. Não é interessante você virar cambalhota aqui nesta noite. Não é interessante isso. Não é interessante você sair daqui com o pé só. Não, isso não é interessante. Interessante é você sair daqui como tem que sair daqui, sabendo o que realmente importa para você, sabendo o que realmente te move. Porque para algumas pessoas o que move ela é o momento. Não tem continuidade. O que move algumas pessoas é o momento, que é passageiro. Só que nesse reino não termina aqui, irmão. Ele começa aqui e vai dar continuidade lá na presença do Rei Todo-Poderoso, aleluia. E é isso que importa, é nós entender que por aqui é só passagem. Que nós não estamos aqui por um acaso, nós não estamos aqui porque somos bonitinhos. Não é isso. Deus nos colocou nessa terra com um propósito. É de ser ministros de Deus. E quando se fala em ministro, pensa: ministro é pregador, eu vou ser um ministro de Deus, eu vou ser um cantor. Não, ministro é aquele que serve alguém. Isso é ser ministro. Quem serve alguém, ministra em alguém. E quem é ministro, ministra na vida de alguém. Então você quer ser alguém
alguém na presença do Senhor, seja alguém que sirva alguém, que se importe com alguém, que se preocupa com alguém. Aleluia. A partir de hoje você vai sair daqui um ministro de Deus. Vai passar na rua, vai ver alguém ali e vai dizer: Senhor, o que tu precisas de alguma coisa? Vai chegar em casa: mãe, pai, o que tu precisa? Eu estou aqui, eu quero te servir, eu quero te ajudar. Aleluia. Porque nas piores crises que você pode passar, fica tranquilo, enquanto você serve alguém, você poderá passar pela pior crise que tiver que passar. Deus vai levantar alguém para ministrar na tua vida aquilo que você precisa. Aleluia. Mas se importe com alguém. Entenda que o Senhor nos chamou com um propósito. O Senhor nos chamou para servir. Eu te convido a ficar em pé em nome de Jesus. Porque aquilo que poderá parecer para você difícil, Deus pode fazer rapidamente. O Deus que você serve é alguém que se importa contigo. Se importa, Valmir? Sim. Tanto se importa que deu o melhor que ele tinha. Quem? O filho dele. Se o Deus que nós servimos se importa conosco, por que nós não podemos nos importar com alguém? Oh, aleluia. Se você sabe alguém que precisa, se importe. Clame. Busque o Senhor. Talvez o Espírito Santo está colocando na tua mente exatamente agora alguém que você tem que se importar. Talvez o Espírito Santo está colocando na mente tua agora alguém que você realmente tem que se importar. Entenda que é o Senhor te organizando. Algumas portas têm que ser fechadas. Algumas brechas, por menor que seja, têm que ser fechadas. Não são as coisas grandes que nos derrubam, são as pequenas. São as pequenas. E o Espírito Santo está orientando nós nesta noite, nesta palavra, dizendo: ei, o que te importa de verdade? O que move o teu coração? Qual é a tua intenção na presença do Rei? O que você pediria para Ele se Ele desse a você agora uma oportunidade? Aleluia. Que nessa noite nós possamos entender e compreender para que o Senhor nos chamou. Eu queria convidar você nessa noite, se você tem alguém na mente que o Senhor colocou, te importe com ele agora nesse momento. Se tem alguma brecha, alguma porta que está entreaberta e você não consegue, apresente ao Senhor nessa noite. Permita o Espírito Santo te orientar. Permita o Espírito Santo te guiar nessa noite. Permita o Espírito Santo sondar nessa noite. Porque na presença dele não tem como se ocultar, irmão. O Rei, ele te conhece. O Rei, ele sabe como você está. O Rei sabe o teu estado. O Rei conhece você, não adianta. Os olhos dele são como chamas de fogo, diz a Bíblia. Ele nos sonda, ele nos conhece por dentro e por fora, aleluia. Mas na presença dele sempre vai ter uma oportunidade de responder aquilo que realmente importa para ele. Eu queria nesta noite convidar você. Você não precisa falar nada para ninguém. Só tem que entender uma coisa, que o Rei te conhece. O Rei te conhece. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe o quanto você se importa. Ele sabe o quanto você está envolvido. Mas tem coisas que Ele nos orienta a fazer para poder viver um grande milagre de Deus.
Diga para quem está ao teu lado: o Rei te conhece. Fala para ele aí: o Rei te conhece. Ele sabe a tua necessidade. Fala, Ele sabe a tua necessidade hoje aqui, aleluia. Ele sabe que isso aí não é doença, de enfermidade. Ele sabe que isso aí não é enfermidade que foi colocada aí. Ele sabe que é um problema na alma, no espírito. Ele conhece você. Ele conhece a nossa vida. Eu quero te convidar a passar aqui na frente rapidamente. Mas tem que ser rápido, irmão. Coloque esse sentimento aqui no altar. Isso, pode passar. Coloque esse sentimento aqui no altar. E diga: Senhor, eu não consigo, mas Tu consegue. Eu não tenho força, mas Tu tem. Então me orienta. O que eu tenho que fazer, Senhor? Ele vai te orientar. Isso. Porque o Rei não chamou Neemias para envergonhar ele, não. O Rei chamou ele para dar uma oportunidade de tomar uma decisão, de responder aquilo que realmente importava. Oh, Espírito Santo. E sabe o que é interessante? Que o Rei não expõe ninguém, pastor Adores. O Rei dá uma oportunidade. E isso que é interessante na vida do Rei. E nós vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos aqui na frente. Nós vamos declarar a autoridade do nome de Jesus. Isso, pode passando. Se mova pela fé, o Rei te conhece. Pai, a tua presença, Jesus. Nós queremos colocar diante de Ti a nossa aflição, a nossa angústia, Pai. Pai amado, Tu é aquele que sonda, aquele que nos conhece. Tu sabe, meu Deus, o que nós precisamos. Tu conhece, Pai amado, a aflição da nossa alma, do Espírito, Senhor. Pai, nós queremos declarar no Teu nome santo, que nessa noite, Pai amado, aleluia, aquilo que impede do milagre acontecer, Senhor, organiza nossas vidas. Organiza, Senhor, meu Pai amado, nosso interior, para que possamos viver um grande milagre da Tua parte, Senhor. Pai amado, coloque em ordem os nossos sentimentos, coloque em ordem, Pai amado, a nossa vida. Senhor, meu Deus, arranca de dentro de nós, aleluia, aquilo, meu Pai, que é brecha, aquilo, Pai amado, que parece ser uma pequena porta, mas que tem dado acesso aos nossos adversários. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar nesta noite, Senhor, nós queremos